Fala pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nós aqui estamos bem também, né? Muito bem, estamos aqui para o nosso vídeo mais especial que a gente já gravou para esse canal, né? Para compartilhar com vocês, para apresentar para vocês aqui a nossa Lívia, nossa garotinha mais fofa. Sim, é verdade, né? Antes a gente só tinha postado foto dela, né, do dia do nascimento. Para quem acompanha a gente no Instagram e também na aba comunidade aqui do YouTube, a gente postou a fotinha dela. Mas passando 2 semanas depois que ela nasceu, a gente resolveu fazer esse vídeo para apresentar ela para vocês aqui, né? Isso, que com certeza ver por vídeo é muito melhor do que ver por foto, né? E até pra gente também, né, ter o registro de como ela é em vídeo ainda, assim, pequenininha, né? Vai ficar uma memória bonita. Eita! Eita, tá brava, moça? Tá brava, princesinha? Ela começou a ter algumas cólicas e daí, nesses momentos, quando ela tem as cólicas, às vezes ela dá umas reclamadinhas. Às vezes ela chora bastante também, a gente fica meio agoniado, mas... É tudo fase, né? Logo, logo ela vai estar boazinha e aí vai começar a se desenvolver mais rápido também. Sim, com certeza. E isso daqui é um registro que, com certeza, lá na frente, quando tiver 1 ou 2 anos, a gente vai estar revendo esse vídeo e ver como ela tá pequenininha, né? Uhum. E lá na frente, no futuro, já vai estar grandona. Sim. Mas... Hoje mesmo, né, quando a gente olha as fotos do dia que ela nasceu e compara com agora, a gente já vê muita diferença, né? Sim, bastante diferença. Cresce muito rápido, né? E ela nasceu bem pequenininha, né? Ela nasceu com 2,5 kg, né? E ela nasceu no final de abril. Agora estamos no meio de maio, né? Então, 2 semanas atrás foi o momento do nascimento dela. Exatamente. Nasceu 9h15 da manhã. Isso. Bem de manhãzinha cedo, né? Esse mocinha. Cadê essas mãozinhas, gente? Estão escondidas dentro da roupa. Eu tô nadando nessa roupa. Vem. Esses dedinhos enrugadinhos. Esses dedinhos enrugados, gente. Tudo enrugado. Chegada dela nesse mundo num dia frio aqui, que era o dia que tava fazendo mais frio esse ano até agora. Sim. Chegou num dia bem frio. Ela precisou ser de parto cesárea, né? Tava com 39 semanas quando a gente precisou fazer o parto. No final da gestação ali eu tive umas complicações, né? Por conta da pré-eclâmpsia e também a Lívia tava em posição sentada, né? Posição pélvica que fala. Então não tinha como ser o parto normal e nem esperar começar o parto, né? Por conta dessas questões ali da pré-eclâmpsia. Mas correu tudo bem, apesar de nascer pequenininha, né? Ela nasceu bem, ela tava com um amarelão, né? Que é icterícia, né? Ela teve o amarelão, ela teve que ficar uns dias a mais no hospital para receber o banho de luz. Eu não gravei, eu não fiz vídeo desses momentos, mas eu vou estar colocando as fotos para vocês aí de todos os momentos que a gente está falando aqui, né? Isso. A gente já tem um registro através de fotos e foi um momento assim meio turbulento pra gente, porque era algo novo, a gente não sabia que é muito comum entre os bebês poder nascer com esse amarelão e já tem tratamento também, porque assim, 2 dias depois do nascimento da Lívia, a Viviane já recebeu alta. Porém, a Lívia teve que ficar mais 1 dia e meio no hospital internada para poder fazer esse banho de luz. Isso. E a gente pôde, né, acompanhar, ficar lá com ela, então ainda bem, né, que foi possível. E foi um pouco sofridinho para ela, né, porque tinha que ficar com os olhinhos tampados, vendados, ela reclamava, não gostava, óbvio. Mas o tratamento foi um sucesso, assim, nossa, os índices dos exames dela depois do tratamento ficaram ótimos, né, e então ela não tem mais nada, né, não tem mais a gente estava lendo os comentários, né, dos vídeos anteriores, quando estava perto do nascimento. Vocês deixaram muitos comentários aí, rezando, orando por ela, para que tivesse um bom parto. Primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês que desejaram boas energias pra gente, para o parto dela, e deu tudo certo.
graças ao nosso bom Deus e também a oração de vocês que fez muito efeito na nossa Sim. vida, né? Com certeza. E também a equipe que atendeu a gente ali, né? Sim, Foram o pessoal do incríveis, hospital né? lá O foi, pessoal do hospital, as enfermeiras, a elas se médica. preocuparam muito e toda hora Sim. ia lá no quarto ver como é que estava a Lívia, ver se a gente estava precisando de alguma coisa. E também ensinou a gente a trocar a fralda, ensinou o posicionamento correto para ela dormir. A gente só não conseguiu acompanhar na hora do banho, mas porque era uma parte privada lá que a gente não podia ter acesso. Mas fora isso, toda a atenção que elas puderam dar foi muito relevante para a gente. E a gente saiu um pouco já de confiança lá do hospital, de saber como lidar com a Lívia, porque como nós somos pais de primeira viagem, então a gente tá tendo a nossa primeira experiência, né? É. A partir da terceira noite, a gente inclusive já teve coragem de os dois dormirem ao mesmo tempo, porque nas duas primeiras noites É a verdade. gente ficou revezando. Enquanto um dormia, o outro ficava olhando pra ter certeza que tava tudo certo. Sim, teve noite lá que a Viviane e a Lívia estavam dormindo e eu fiquei acordada a madrugada inteira olhando para elas, escutava um barulhinho da Lívia mexendo já, ficava em cima, ou da Viviane, então toda hora. E isso foi porque foi no início, né? Mas agora Sim. já tá mais tranquilo, graças a Deus. Agora a gente já tá bem mais confiante nesse Bem mais sentido. confiante. Assim, lógico, a gente toma todos os cuidados, né? Não deixa nada no berço para que ela não tenha risco de se embolar com alguma coberta, alguma coisa e sufocar, né? Então a gente segue todas as recomendações. E tá sendo ótimo, assim, lógico, ainda acordamos, né, 3, 4 vezes na noite para trocar fralda às vezes, para dar de mamar, né, isso que é normal, né, até por ser um recém-nascido, por ela ser menorzinha também, então as mamadas dela são mais curtinhas, né, ela mama, ela consegue mamar menos tempo, vamos dizer assim, né, porque ela cansa rápido. Sim, ela mama com mais recorrência, né? Isso. Ela não fica um bom período sem mamar. Ela, em 2 horas, 3 horas, ela acorda, automaticamente já pede para mamar. Aí ela dorme, depois acorda de novo, então... Isso. E assim, durante o dia, né, também, se a gente observa que passou desse tempo e ela não acordou, a gente vai e acorda ela para dar de mamar, né? Sim. Então, ela mama com bastante frequência e tá dando certo, porque a gente já foi para nova consulta com o pediatra e nesses 10 dias depois que ela saiu do hospital, ela já ganhou aí cerca de 500 gramas, 500 né? gramas. Até a médica ficou surpresa, né? Questão de altura também, ela nasceu com Quase 5 centímetros a mais quase 5 agora, né? centímetros a mais também. Ela nasceu com 42 e agora tá com Isso. 47. Então, pra você ver, 2 semanas passou e ela já se desenvolveu muito rápido, né? Aham. E a gente, lógico, fica muito feliz com isso, né? Porque até essas consultas frequentes, esse acompanhamento pra gente faz muito bem, porque a gente fica pensando, né? Eu, pelo menos, eu via que ela mamava há pouco tempo, eu tava preocupada. Se tava sendo suficiente, né? Se ela não tava, sei lá, ficando com fome ou alguma coisa assim. Com fome talvez não, porque ela não chorava, mas... né? Se isso ia ser o suficiente para o que ela precisava para se desenvolver, né? Esses dias teve o Dia das Mães, a família da Viviane veio pra cá, todo mundo conheceu a Lívia. Sim. E a mãe da Vivi agora é vó, né? Pela primeira vez, então ela veio aqui no Dia das Mães e já aproveitou para ficar mais uns dias aqui para ajudar a gente a cuidar da Lívia. E foi muito bom mesmo. Verdade. Foi muito bom porque essa experiência, né, que ela passa, enfim, criou 3 filhos, né, tem todo um jeitinho, né, para lidar com as situações, uma calma, uma tranquilidade que a gente... E é assim, né? Ela começa a chorar, a gente tem que achar uma posição para dar uma aliviada nas cólicas dela. aliviar a cólica, fazer uma massagem, alguma coisa. Sim, aí ela fica bem calminha mesmo. Sim. E aí, voltando aqui ao assunto, né? A mãe da Vivi ficou uns 4 dias aqui. Foi muito bom, porque ela ensinou a gente como dar banho. Na verdade o banho já tinha, a Chica já tinha. A gente teve uma vizinha que ajudou a gente a dar banho nela. Mas aí, conforme foi passando o tempo, a gente descobriu um novo método de dar banho na criança, que seria banho no chuveiro, né? Sim, e ela gosta muito, porque para dar o banho da banheira, ela chorava. Nossa senhora, era um berreiro.
Aí eu ficava até, assim, ansiosa de terminar rápido porque ela tava chorando muito. E agora no chuveiro, não. Você vai dar banho no chuveiro nela, ela dorme durante o banho. Sim. Ela relaxa tanto que ela dorme durante o banho. Você tem Dorme que- durante o banho. É Aham. maravilhoso que a gente consegue dar o banho nela, ela fica calminha, a gente reveza, né? Ontem foi a Viviane, mas uns dias atrás fui eu, que aí quando eu tô terminando de tomar banho, a Viviane traz ela, eu já abraço aqui ela, deixo a água cair bem nas costinhas, e aí ela relaxa. Relaxa. Eu tenho que segurar bem, porque ela relaxa tanto que Ela começa a querer, tipo, escorregar. dormir, né? Ela fica querendo dormir. Aham. E também é muito bom para ela ter o contato comigo, para acostumar com o meu cheiro Sim. e aí ela vai ficando mais tranquila quando vai pro meu colo, né? É, até foi uma recomendação também da pediatra, né? Experimentar o pai dar o banho de chuveiro De para chuveiro. para criar, aumentar esse vínculo, né? Porque com a mãe é natural, é fácil, além de ter, né, o vínculo que já veio ali de ter carregado, né, do período que ela passou no útero. Toda hora eu tô dando de mamar, então com o meu cheiro ela tá mais do que acostumada. Eu tenho o cheiro de leite, que a gente brinca, né? Então pro bebê, o cheiro da mãe acalma automaticamente. E aí, Mas pro pai precisa construir esse vínculo, né? quando ela vem pro meu colo, ela fica tentando mamar, eu falo, filha, não tem tetê aqui, eu não produzo leite, não. É só a mamãe só. Aí ela começa a dar os berreiros, aí vai pro colo da mãe e fica tranquilo, né? Mas aos poucos ela tá acostumando, né? Então, Sim. esses banhos que a gente está dando com ela no chuveiro para ter mais contato comigo está sendo muito eficiente mesmo, está sendo muito bom. A gente, quando ouviu, achou estranho, né? Pensou, nossa, nossa criança é tão pequenininha, banho de chuveiro, mas, gente, é impressionante. Impressionante o tanto que a criança, que o bebê prefere, né? Não sei se todos os bebês são assim, né? Lógico, porque pode variar de um para outro, né? Mas para ela é um sonífero. Está sendo muito bom essa experiência de estar tendo uma filha, de estar tendo mais uma pessoa, porque morava só eu, a Viviane e os nossos pets, né? Nossos gatos, nosso cachorro, mas tendo uma filha mesmo assim, que é do nosso sangue, está sendo uma experiência muito boa, nova, e com certeza a gente está aproveitando a cada momento para que acompanhe esse desenvolvimento dela. E eu sei que lá na frente a gente vai sentir saudade dessa época aqui, né? Ah, com toda certeza, não tenho dúvida. Porque a gente olha, vê o tanto que já cresceu, né? E já pensa assim, nossa, até uns dias atrás era tão menorzinha. Daqui a pouco não vai ter mais aquele cheirinho de bebê, vai estar mais recém-nascida, aí vai exato. bater aquelas lembranças, a saudade. Mas que bom que a gente vai ter os vídeos para poder, lá na frente, a gente poder assistir novamente É verdade, E vai construindo essas memórias. essas memórias. E com certeza agora, daqui para frente, a Lívia vai aparecer mais nos vídeos, vai ser a nossa companheira, vai nos ajudar, vai também a gente ajudar ela e com certeza vai ser muito bom. Eu tenho certeza que vocês acho que vão gostar também. E para quem é raiz do canal, acompanhou toda essa evolução. A gente já tem quase 4 anos de canal, né? E Nossa, faz quando a tudo gente, isso. quase 4 anos já. Foi 2021 que a gente começou. Verdade. Quase 4 anos de canal. A gente começou lá em Matinhos, foi no início do nosso relacionamento, a gente começou o canal juntos. Mudamos de cidade, viemos para Palotina, construímos um canteiro todo novo, uma horta, né, toda nova, através do quintal aqui, que só tinha pedrinha, e a gente construiu aquela horta inteira. Para quem é raiz acompanhou, né, toda essa trajetória. Processo todo. E agora tá vendo o nascimento da Lívia. Mais pra frente vai ter novas conquistas também que a gente vai compartilhar com vocês aqui no canal. Ah, com certeza, temos muitos Temos muitos planos, né? planos e expectativas. E os vídeos nossos também é uma história de vida, né? Não é só plantar, colher, só off, não. É tipo, a gente compartilha também a nossa evolução. Que isso faz parte também, né? Para as pessoas verem que a gente está progredindo, a gente está evoluindo. Isso. O foco do canal sempre foi as plantas, a horta, a sustentabilidade, mas ao longo do tempo a gente foi compartilhando parte da nossa vida, porque é parte, né? É parte da nossa vida. Momentos bons, momentos ruins acontecem na vida de todo mundo, mas a gente gosta de compartilhar para poder trocar experiência. Através dos comentários de vocês, a gente aprende bastante coisa. Sim, também. Com certeza. Inclusive, às vezes a gente comenta, né? Tem aquelas pessoas que comentam com frequência no canal há muito tempo, assim.
que a gente acaba falando, né, que nem Ô, meu amor, que Eita, foi? Ai. Inclusive, algumas pessoas, né, que comentam com frequência, a gente acaba às vezes até tendo como referência, né? Eu lembro de situações que a gente estava conversando, como é que a gente pode resolver isso? Aí um de nós lembra, porque a Nise e o Anadir comentaram tal coisa, né? Que elas já fizeram isso e deu certo, né? Então, alguns de vocês que comentam com muita frequência, a gente grava os nomes e vocês é como se fossem amigos que a gente conhece pessoalmente. Sim, às vezes verdade. na nossa conversa, né, quem escuta a gente conversando pode pensar que são pessoas que a gente, inclusive, conhece pessoalmente. E aqui a gente está só trocando experiência, né? Porque vocês traz a experiência de vocês pra gente através dos comentários e aí a gente bota em prática e dá certo e a gente também compartilha a nossa experiência através dos vídeos que tenho certeza que posso estar ajudando vocês aí, né? Isso, tanto que dá certo como o que não dá também, né? Porque mesmo Sim. aquilo que a gente tenta fazer e não dá certo, A gente compartilha também. não deixa de ser uma experiência para que vocês não precisam repetir o mesmo erro, né? Possam tentar algo diferente já de cara, né? Uhum. E logo a gente vai fazer um vídeo de apresentando a horta para a Lívia. Primeiro contato da Lívia com a horta. Vamos ver como é que vai ser. Lembrei aqui agora que recentemente a gente fez uma caixa postal. Se vocês quiserem mandar semente pra gente poder estar plantando aqui na horta, né? Porque muitas pessoas deixaram nos comentários, eu queria te enviar uma semente aqui do meu estado, e porque a gente mora no Paraná, né? Talvez a pessoa mora lá no norte, nordeste, tem plantas lá que não tem aqui, que aí enviar semente pra gente poder tentar cultivar aqui. Eu vou deixar escrito aqui na tela nossa caixa postal, onde que vocês podem estar enviando e vamos plantar e compartilhar com vocês aqui como está sendo a nossa experiência recebendo plantas de todo lugar do Brasil, até mesmo fora, né? Eu sei que tem muita gente de fora do país que está assistindo a gente. Isso, a gente fica muito feliz, a gente gosta de experimentar, né, plantas diferentes e, enfim, resolvemos atender os pedidos aí. É complicado a gente divulgar em rede social assim o nosso endereço mesmo, né? Então por isso que a gente nunca tinha divulgado. E agora que a gente conseguiu fazer a caixa postal, então daí a gente tá divulgando a caixa postal, que daí fica tranquilo. Fica mais fácil pra gente poder receber a encomendinha de vocês, né? Exatamente. E tá aqui a nossa bonequinha dormindo, até tá com um sorrisinho ali. Eita, soninho gostoso, né? Ela tá um pouco sonolenta. Acho que ela tá tímida com a câmera, que ela até colocou o rosto ali. E vocês que estão assistindo aí, parece com o pai ou parece com a mãe? Olha, agora até que mudou um pouquinho, mas quando nasceu as primeiras fotos, o Bruno vai colocar aí pra vocês verem. É a fotocópia do pai. Puxou mais o pai, né? O cabelinho preto, né? Também. Sim, só elezinho, mas... Conforme ela vai crescendo, ela vai mudando um pouco, né? A gente vai vendo realmente pra que puxou e tudo. Isso. Puxa o nariz do pai, aí a sobrancelha da mãe, a boquinha do pai, vai tá tudo dividido, né? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal para acompanhar essa jornada do desenvolvimento da Lívia, nosso trabalho na horta. Exatamente. E tudo que a gente for fazendo aqui, né, nessa busca por viver um estilo de vida mais sustentável, mais saudável também, né? Então é por isso que a gente também passa muitas receitas, né? Tanto usando plantas medicinais, como dicas, enfim, de uma alimentação um pouco mais saudável dentro daquilo que a gente pode passar, porque a gente entende que isso é parte também da sustentabilidade, né? Para que a gente possa viver uma vida sustentável, ela precisa ser saudável para nós, para o planeta, para as outras pessoas e para as futuras gerações, porque a gente não pode pensar só em viver um estilo de vida extrativista, né? Onde a gente extrai tudo do planeta e larga o lixo ali. E quem vier depois que se vire. Quem vem depois, olha aqui, ó, não merece receber um planeta todo lascado. E esperamos vocês aqui no nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal. Valeu, galera. Dá um tchau aí, Lívia. Acho que a Lívia já dormiu. Ai, coisa mais linda.